Bora então para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar as melhores oportunidades que tivemos aqui na B3 e também no mercado americano. E sem enrolação, indo direto ao ponto. Aqui no dólar eu mandei a análise pré-mercado para os meus alunos, regiões de compra e de venda. Ele já abriu nessa região de compra, que seria apenas um fundo importante de sexta-feira, no preço de 5.650, essa região. Ele já tinha rompido o 61,8% de toda essa alta. E aqui tinha um ponto de liquidez desses fundos que viraram topo. Quando ele rompeu, ele também deixou mais um toque. Então aqui também era uma região importante. Só que aqui no dólar não foi tão fácil de pegar essa compra. Ele já abriu nessa região e por enquanto essa é a mínima do mercado de hoje. No nosso índice, as regiões que eu mandei antes para os meus alunos foram essas aqui. Inclusive eu vou até entrar aqui no grupo do Profit e colocar elas automaticamente. Então o mercado também já abre na região de venda. Essa aqui sim seria baseado na retração Fibonacci. Como vocês podem ver, tem esses dois topos junto com esse fundo. Então após toda essa movimentação de baixa, ele vai aqui no 61,8%, que é essa linha verde. Ele já abre aqui nessa região, também difícil de pegar, mas como vocês podem ver, essa região de compra, como ele rompeu o topo, nós precisamos renovar ela. E aqui eu mandei a atualização para os meus alunos, que seriam agora desse topo até esse fundo. Então a gente marca do topo até o fundo, região nova de compra. O mais interessante seria ele chegar aqui nesse fundo, pegar a liquidez após chegar esticado, para a gente poder pegar essa compra com um pouco mais de segurança. Mas ele segurou sim nessa região de 50% que eu havia enviado como região compradora. Agora aqui o mercado chegou a ficar esticado 763 pontos da média de 20 dos 5 minutos. Ele deixou um pivô oculto aqui para a gente poder entrar e andou basicamente 650 pontos. Chegou a passar um pouco do 61,8%, mas respeitou a região e depois, medindo essa fibo de queda, ele segurou aqui nos 50%. Os movimentos não foram tão nítidos e fáceis da gente poder entrar com mais segurança, diferente aqui do mercado americano. Então, antes de eu mostrar para vocês esse trade, aqui nós temos os estudos que eu mandei para os meus alunos, a fibo desse fundo até esse topo é que eu vou mostrar para vocês dessa região de compra, e também aqui no Bitcoin, região de venda do topo e região de compra da fibo marcada desse fundo até esse topo. Então essa região de Nasdaq, deixa eu até apagar esses estudos e começar do zero com vocês. Então a região compradora foi desse fundo até esse topo, a região da análise pré-mercado. Então a fibo é marcar de um fundo até um topo onde ele não rompeu. Como aqui rompeu esse topo, a gente precisa mudar a fibo que você estava marcando daqui e jogar um pouco para cima, mas continua sendo o mesmo e a região muito parecida também. Então quando o mercado renovou o topo, ele começou a retrair, ele pegou a liquidez lá do topo. Dentro do meu método, até teria uma venda aqui, pegando a liquidez após chegar esticado, e depois ele foi lá no 61,8% de toda essa alta aqui. Só que olha o que nós temos que interessante aqui para ajudar ainda mais. Olha, aqui nós temos um topo, temos esses topos aqui, esse aqui e esse fundo. Então aqui é uma zona bem disputada, é uma troca de polaridade. Regiões de topos que viram fundos. Então aqui, usando essa região de liquidez, esse trade ficou ainda mais interessante para a gente poder estar comprando agora sim com mais segurança, diferente lá do nosso mini índice lá da B3. Então aqui ele chega esticado nitidamente, pivôzinho de alta também super nítido para a gente poder estar entrando aqui. E se o nosso stop era esse aqui no fundo de 14 pontos aqui em Nasdaq, vamos ver o tanto que ele andou. Aqui é 1 para 1, esse aqui ele andou 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e 5 para 1. Você poderia ter entrado até um pouquinho antes, assim que ele faz essa falha de estrutura, que ele está caindo aqui, ele rompe. Seria uma entrada um pouco menos segura, mas também seria uma boa entrada devido ao contexto do mercado. Mas só aqui ele chegou a andar 5 vezes o seu risco. Um trade muito mais rápido, reto. Aqui você pode até ir protegendo aos pouquinhos assim, que o mercado não iria te tirar, porque ele anda reto, diferente daqui do índice, que ele anda com muito mais dificuldade. Então aqui esse seria o nosso trade aqui no mercado americano. Antes que vocês me perguntem, a corretora que eu estou operando é aqui na Zero Markets, e apesar de parecer o Profit da Nelogica, na verdade esse aqui é o Black Arrow, que é a plataforma aqui que eu estou operando. Então agora vamos ver o nosso trade em Bitcoin, as melhores oportunidades
que o mercado deu pra gente. Lembrando que na análise pré-mercado, eu mandei essa região de venda e essa de compra. Então o mercado, vamos ver o que aconteceu. Lá no topo, o Bitcoin segurou a primeira vez, mas sem gatilho. Essa segunda vez poderia ser uma entrada na falha de estrutura, chegou a pagar aqui um 1 para 1, mas a mais interessante seria essa captura de liquidez no topo com esse pivô oculto que o mercado deu. Se você não entende que é um pivô oculto, eu deixei uma aula exclusiva para os meus alunos que não cabe aqui eu explicar detalhadamente o que é nesse vídeo mais rápido. Mas aqui seria uma entrada, tanto é que ela andou após atingir esses contextos e renovando a FIBO, como eu falei para vocês, como ele rompeu o topo, a gente renova o topo. Então ele veio aqui até a região de 61,8% dessa movimentação de alta, segurou no 61,8%, pegou a liquidez aqui desse fundo, nós temos liquidez nesse fundo aqui, nesse aqui e também nesse mais abaixo. Mas o mercado segurou nessa liquidez, deixou um pivô de alta. A compra seria na superação desse candle, na ativação desse pivô de alta. Aqui seria o nosso stop, aqui embaixo, e ele chegou a pagar o 1 para 1. Depois disso, a gente pode também renovar esse fundo, jogar um pouco para cá, para esse fundo aqui, tirar desse e colocar nesse. E como ele já pegou essa liquidez aqui desse fundo, agora a nova liquidez vem aqui nesse fundo. Por quê? Porque quem está comprando aqui, quem está operando, vai deixando os seus stops aqui embaixo e aqui vira uma região de liquidez. Então o mercado pega a liquidez, ativa o pivô de alta e anda ainda mais, pagando mais do que 1 para 1 nesse trade aqui. Aqui no S&P 500 também tivemos uma ótima região de Fibonacci, onde de toda essa movimentação de alta, ele segura no 61,8%, só que dessa vez não tem uma região de liquidez muito forte, deixou um pivô super nítido aqui, um stop de 3,59 pontos para um alvo de 14, então praticamente um risco de 4 para 1. Na verdade, ele até andou mais depois que ele recuou aqui. Então aqui nós temos um mercado bem mais direcional. Você pode até entrar antes precipitadamente, tomar um stop curto, mas quando pagar, o mercado compensa todo o seu loss. Então vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, um comentário, seguir nas minhas redes sociais e conferir aqui abaixo os links. Valeu e até mais.